Ele tem muitas influências, né, em todos os âmbitos. Chegando aqui em 2004 e efetivamente em 2005 eu me mudei. E eu creio que depois de 6 meses morando em Poconé, nós fomos para uma ação no Pantanal. E eu tinha acabado a faculdade na época. E fiz uma seleção linda de músicas no meu gosto, na minha perspectiva. E chegamos, cantamos, a minha função era o entretenimento. E no final, todo mundo em volta, eu perguntei para eles o que eles acharam, né? Como que era a música para eles. E antes de qualquer um dizer, uma menina entre 5 e 7 anos me disse: "Tia, toca um lambadão". E naquela hora eu vi que a minha perspectiva não era a perspectiva dos poconianos. E realmente eu precisava mudar o meu olhar. A perspectiva do poconiano é diferenciada. É o convívio com as festividades de santo, com o siriri, com o cururu, com os mascarados, com a cavalhada. Então nós temos uma mesclagem de todas essas influências culturais. Porque quando você vê os mascarados, ele trabalha o bordado, ele trabalha o visual, trabalha a dança, trabalha a música, né? A riqueza da música da banda Cidade Rosa. Quando a gente vai para a cavalhada, também se repete de novo toda a beleza da indumentária das roupas, né? Da expertise do homem pantaneiro. E aí você vai para o siriri, a mesma coisa na dança, na divisão de vozes, que é linda. Qualquer músico que chegue e vê a divisão de vozes das pessoas cantando o siriri é de uma riqueza tamanha. A mesma coisa para a reza cantada. E no cururu, a gente vê aqueles mestres fazendo o que muitos novinhos não conseguem fazer também nessa divisão de vozes musical. E como não ter um olhar diferente? Então, para descobrir toda essa perspectiva é só vivenciando. E nesses 20 anos em Poconé, eu ainda não consegui ter esse olhar para me ver essa definição total. Ainda tem muita coisa para ser vivida. Se você me perguntasse por que o cururu é cantado, tocado pelos homens e não pelas mulheres. O meu avô, o qual eu aprendi, também depois meu pai, quando meu avô faleceu, antes de meu avô falecer, você sabe, eu sou o primeiro filho do filho dele, primeiro neto do meu avô. Então eu tinha muita assim, intimidade com ele e ele era muito carinhoso comigo. Ainda mesmo criança, quando ele morreu, eu estava com 12 anos de idade. Mas o foco do meu conhecimento é no que ele contava, no que ele falou, no conta dele. Por isso o cururu é tocado, a viola de coxo, o ganzá, né, pelos homens, pelo sexo masculino. Por que estou falando isso que está fadado a desaparecer? Porque a juventude, o jovem masculino, eu acredito que seja por causa da evolução da cultura, coisas que hoje aparecem na questão da cultura, tanto instrumento, tanta maneira de dançar, tanta coisa. Então, a juventude não quer aprender a cantar o cururu. E isso é o motivo que está fadado a acabar o cururu. Eu acho que por ser interior, acaba sendo difícil essa... Não só hoje, como no passado ainda mais, né? Essa busca do conhecimento específico, no caso do instrumento, né? Então, até hoje é difícil para você adquirir um instrumento. Não é tão viável, mesmo tendo a capital aqui perto, ainda é difícil. Então, naquele tempo, há 10, 15, 20 anos atrás, era mais complicado ainda. O pessoal conseguia emprestar de um amigo, de quem tocava, e tinha força de vontade, né, que é o maior combustível e o mais importante. E, por muitas vezes, dando o primeiro passo sozinho, né? Não completamente sendo autodidata, porque você tem que ter alguma referência, mesmo que seja visual, né?
Eu aprendi sozinho, tá, mas você viu alguém tocando, né? Então, não é completamente sozinho, mas realmente o Pocoriano tem essa particularidade musical, né? O que faz a gente querer ser um artista é a vontade de colocar para fora aquilo que a gente vê de bonito. Então, eu nasci num lugar cheio de riqueza, onde a cultura acontece no dia a dia da gente. Então, assim, eu senti vontade de expressar essa cultura nossa nas artes, na pintura, numa imagem, que nem aqui eu tenho São Francisco de Assis, onde eu fiz na argila. Eu comecei cedo já ali fazendo um trabalho com argila e já representando o que é mais de bonito nosso, que é o Pantanal. Para mim é muito gratificante estar podendo mostrar essa cultura nossa através da minha arte. Por quê? Como você falou aí da Doninha do Caeté, eu precisava trazer essa história porque ela estava um pouco apagada. Eu precisava mostrar isso para os jovens, que essa mulher, ela foi uma grande guerreira e nós precisávamos mostrar para o povo, para os jovens, para os vindores, né, que essa mulher tem uma grande relevância e merecia ser mostrada novamente através da minha arte, das oficinas, que eu já fiz muita, né, a gente acaba incentivando. E não pode deixar morrer, a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor, que é a nossa cultura. Eu costumo dizer que em Poconé é um berço de muitos artistas, né? Aqui é uma fábrica de artistas, vamos dizer assim. Tem crianças que nascem aqui com um dom na música, no entanto que nós temos uma diversidade, uma grandeza muito grande de bandas, né? E bandas que vêm surgindo dia após dia. Então, eu acredito que a arte está no sangue do poconiano. E eu, como escultor e artista plástico, a única coisa que eu faço é despertar o potencial criador de cada pessoa que vem me procurar para poder ter um conhecimento, vamos dizer assim. O objetivo é justamente esse, apenas despertar o potencial criador, porque eu acredito que a grande maioria já nasceu com um dom, sabe? E eu vejo assim que o poconiano tem essa facilidade de aprender, sabe? Porque isso já está no sangue. Comecei a dançar aos 8 anos de idade, a convite de meu pai. Na época o mestre era senhor Nemésio, Edésio, Daniel Martins, e seriam aquelas pessoas que eram líderes no grupo, né? Que preparava, comandava. Então eu fui convidado por eles e daí eu não saí mais do grupo, permaneço até hoje. Só que eu não danço mais, né, devido ao esforço físico que essa dança requer de cada dançarino. A dança dos mascarados, né, é muito importante para o nosso município porque ela é uma dança única no mundo. Só existe aqui em Poconé. Ela é de origem indígena, dos índios Biripoconé. Na época, o seu chefe chamava Congomon. Então, por ali começava o pessoal ir numa manifestação dos índios. Por ali, eles tiraram alguns passes e surgiu a dança dos mascarados, que na época falava contradança, né? Aí, com o passar do tempo, foi mudando muita coisa, né? Aí ficou dança dos mascarados, porque usam a máscara para não ser identificado. A banda municipal é uma banda que hoje compõe com 16 músicos, né? Ela faz todos os acompanhamentos da dança do mascarado, porque não existe o mascarado sem ter a banda. E hoje nós temos uma base de 150 dançarinos no grupo Os Mascarados, incluindo de menores e adultos. Nós temos algum adulto que quase não participa devido ao compromisso, muitos já casaram, muitos mudaram do nosso município, muitos já não aguentam mais dançar. Então nós estamos com um grupo de jovens, de 6 anos a 25 a 27 anos. Então, para nós é bom porque a gente está mantendo essa cultura, né?
A dança do Boi da Serra vem de origem do Siriri. Eu ouvi essa história em 2007, que eu ouvi essa história, que o boi vinha na frente dos grupos de Siriri nas festas de santo para tirar os maus influídos do terreiro. E quando eu fui procurar essa história, para ver onde que ela fazia, onde que tinha a música, e não encontrei. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu queria essa dança. Quem me contou essa história, hoje infelizmente não está mais entre nós, pois sou dito rei, que era um cururueiro, dizer lá do tabelião. Aí eu falei, mas eu vou fazer essa história. A primeira coisa que eu fiz foi construir o boi. A primeira coisa. Depois eu fui caçar música e não tinha. Não tinha em lugar nenhum. Não tinha essa música. Porque geralmente, antigamente, os grupos de Siriri tocavam, né? E não tinha nada gravado. Não gravava nada. Então, o que eu fiz? Construí o boi. Como comecei a ensaiar com o grupo, baseado na música de Parintins, que é a única referência que eu tinha na época, então, do Festival de Parintins. E com isso eu fiz a junção da dança do Boi da Serra no Siriri com as imagens do Pantanal, né? Essa referência que nós temos aqui do nosso Pantanal. E com isso surgiu a dança do Boi da Serra, aqui em Poconé, em 2009. Tem histórias, né? Essas pessoas têm história. Então, tem pessoas que já dançou comigo. Hoje, os filhos deles estão dançando comigo. E creio que vai vir um neto também por aí. Porque já tem um pessoal do meu grupo, quando começou, que tem neto. Então, se eu fizer força até lá, tá? Comandar Noé. Mas eu espero que aqui tenha 2 pessoas que eu tenho certeza que vai assumir esse projeto. Para mim, excelente, né? Se dançando ali, se sente mais negócio. Siriri, então, você dança ali, você fica mais alegre, porque é tipo uma brincadeira, né? Que você sai ali no meio da roda, ri. Então, para mim, estar nesse grupo hoje é só alegria. Eu sinto que tenho gratidão. Porque é um nome que no começo o povo achava estranho. E esse nome, que na verdade, quando eu assumi esse grupo, ele não era Balaio de Japa. Ele era Frutos da Terra. Mas aí eu não gostei, porque eu assumi, falei, mas eu vou mudar. E na hora de fazer a inscrição no SESC, que eu pensei, eu tinha sonhado com o nome Balaia, mas não tinha lugar. Aí, Josenira, né, ela falou, mas só Balaia. Tem que ter mais alguma coisa. Aí eu fiquei, mas só licenças que é outra coisa. E como eu sou fã do felino gato, né? Coloquei Balaio de Gato. A escola bacharel, ele já tem assim, um histórico em relação a assuntos, questões culturais. E uma dessa cultura que nossos jovens aqui preserva e eles nos procura para montar grupo e a escola dá todo o apoio porque percebe esse protagonismo dos alunos, é o Siriri. Então, nós percebemos que nossos alunos, eles têm esse olhar para a nossa cultura, para a cultura poconeana. Então, eles querem manter preservar essa tradição, e são assim, jovens protagonistas que estão à frente. Tem um professor mediando, mas o interesse maior é da parte dos alunos. Então, nós, enquanto escola, nós estamos aqui prontos para apoiar, né? E também porque é um projeto da escola, que está no nosso projeto político-pedagógico. E enquanto está no nosso projeto político-pedagógico, é uma forma também de buscar recurso, apoio, né, para incentivar e para melhorar, trazer melhorias aí para o grupo, tanto questões de roupa, de instrumentos também. É uma coisa assim muito gratificante de perceber em relação aos nossos alunos, porque você percebe esse engajamento deles, esse querer de participar, de fazer o grupo permanecer ativo, dar continuidade aqui na escola.
Então, assim, nós estamos iniciando o ano letivo, ainda não paramos para formar novos grupos de protagonismo, novos grupos culturais aqui na escola, mas eles já estão vindo nos procurar, querendo saber quando que vai ser, como que vai ser, porque já querem montar. Então, assim, da parte deles, nós já percebemos esse engajamento, né? Porque eles sabem que a escola vai incentivar, sabem que a escola vai apoiar, então eles já querem formar o grupo, já vêm nos procurar para dar andamento, para começar a formar, para começar de forma ativa, né? Aí os movimentos culturais da escola. Desde quando retornou em 91, por ele e com ele, nós começamos nessa luta, né? Nessa trabalho. Papai foi cavaleiro, né? Como então, cavaleiro de São Benedito. E foi mantenedor muitos anos. Já fui cavaleiro de São Benedito durante 25 anos. Hoje eu estou como rei da festa de São Benedito. E a gente, nessa luta, fica no dia a dia tudo ajudando essas coisas, tudo que a Natalice faz, a gente sempre está junto ajudando. Eu dou tudo que eu posso por amor, né? Pela tradição, né? Pela fé em São Benedito, que tudo que eu faço eu não cobro, não tem preço. Me dão os materiais, eu faço, eu não cobro nadinha. São Benedito já faz parte da minha vida, né? Já recebi muitas curas através dele, né? E por isso nós estamos engajados nessa. É uma alegria imensa, é uma gratidão imensa, né? A cavalhada todo ano ela vai melhorando mais um pouquinho, ficando mais atrativo, né? Para quem tem no sangue a cavalhada. Que o resto já faz parte do meu cotidiano e todo ano eu faço, né? Eu faço com amor também, mas esta emoção de levar as bandeiras na fazenda não tem igual. É muito emocionante, né? As minhas duas irmãs já foram, a gente até emociona ao falar. Meu pai, ele fez uma grande história dentro da arena, né? E aí a gente aqui fora conseguir dar continuidade nesse legado que a gente tem é muito importante. Desde pequenininha eu via e eu tinha muita vontade de ser rainha, porque não é algo visual. É algo íntimo com São Benedito, é uma devoção de se entregar a ser uma pessoa humilde, conseguir atender todos. Gente, é tão emocionante ver as criancinhas chegar e falar: é você que é a rainha? O coração enche de alegria. A minha fé com São Benedito aumentou muito, porque era algo que eu pedia muito para ele. Eu rezei aos pés de São Benedito e falei: se for da vontade do Senhor, que eu seja rainha. E deu tudo certo. Hoje estou aqui ao lado do meu pai, tenho a minha mãe comigo e tenho toda a minha família por trás desse momento tão importante. A vontade é sempre dar continuidade, né, nessa cultura, fazer parte. Quem corre na cavalhada são homens, então se chegar mais algum na família, instigar a participar. Falar sempre para a próxima geração o quão importante foi e o quão importante é essa cultura pra gente, né? Tentar sempre fazer com que ela sempre se mantenha viva dentro dos nossos corações.